Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1, tá? Estou lendo na NVT, viu, galera? Tá bom? Glória. Lucas 5, a partir do verso 1, NVT, está escrito assim, ó. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as suas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, ou sob a tua palavra, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e o seguiram. Convido a fechar seus olhos um minutinho. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra, nós agradecemos pelo fluir do teu Espírito aqui, nós agradecemos, Pai, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, e nós sabemos que é ela quem penetra os nossos corações, é através dela que fé é gerada no nosso coração, e é através dessa fé que nós vivemos, pois a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, no nome de Jesus, Pai, que a nossa fé hoje possa ser exercitada, incrementada, e que a gente possa viver algo novo contigo, que a gente possa nos posicionar para essa nova estação que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. Nós temos fome pela tua palavra, Pai, e de tanta fome que temos, aqui é um homem que fala, mas nós vamos ouvir a voz do teu Espírito nessa noite. Então, Espírito de Deus, fala conosco e flui nesse lugar, porque o Senhor tem liberdade para isso, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra, o Senhor colocou ela no meu coração mês passado, foi no dia que o Nicão internou, cara. O dia que ele foi para o CTI, e eu estava com suspeita de Covid também. Eu saí da empresa meio que passando mal, não sentindo cheiro, aí eu fui fazer o exame, e eu fiquei meio aflito. Um medo começou a se apoderar do meu coração. O pessoal lá da empresa começou a falar um tanto de coisa, falar de, nossa, fulano morreu, ciclano, tal, tem uma outra onda de Covid vindo, não sei o quê, e aquele troço entrou no meu coração, e eu comecei a ficar mal. Aí eu fui, fiz meu exame, aí de noite eu peguei, sentei lá no sofá, falei: Carol, vou dormir aqui no sofá, tá? Não precisa pedir não. E ela nem deu glória a Deus, amém. Eu vou dormir aqui no sofá, né, para, se caso eu tiver, não passar para vocês. E beleza, e fiquei lá no meu sofá, assistindo The Chosen. Eu amo The Chosen, e você que nunca assistiu The Chosen, assista, tá bom? Que é muito de Deus, né, mano? E eu tava lá assistindo, cara, só que eu peguei no sono. Acontece, tá, gente? E eu peguei no sono, e de madrugada, era tipo 00:30 para 1h da manhã. Eu não sei se eu estava sonhando, eu não sei se eu estava acordado, mas eu comecei a pensar nesse texto de Lucas capítulo 5. E o Espírito Santo começou a falar comigo: eu quero te dar um recado. Tá bom, né? Aí, abre sua Bíblia, eu peguei e fui lá. 00:30 para 1h da manhã, eu sentei lá no sofá e comecei a meditar a respeito disso que eu vou falar aqui para vocês hoje. E o que o Espírito Santo começou a colocar no meu coração é o seguinte: Rafael, vocês, como igreja, não simplesmente vocês estão vivendo uma estação nova. Eu não sei se vocês repararam isso. Vocês estão em uma estação de colheita, uma estação de aceleração. Mas independente disso, eu preciso que você passe por essa estação da forma correta. E a minha forma de trabalhar com você é crendo para ver. Crer para ver é o tema dessa mensagem de hoje. E aqui, nesse contexto, o Espírito Santo veio trazendo isso no meu coração. Pedro, pescador experiente, né? Ele trabalhava lá não sei quanto tempo,
junto com os seus sócios, um cara empresário, chique, trabalhava, era autônomo, trabalhava na pesca, e ele passou essa noite toda pescando, ele passou essa noite toda lançando as suas redes e puxando as redes. A pesca naquela época não era com rede de nylon, né? E essa pesca também não era uma pesca esportiva. Pedro precisava pescar porque aquilo era o alimento da família dele. Peixe para Pedro era dinheiro. Peixe para Pedro era a subsistência da família dele. Uma noite sem pegar peixe pode significar um desfalque muito grande na renda familiar. E aquele povo vivia sobre o domínio do Império Romano. Eles tinham altos impostos para pagar. Imagina só você ficar devendo o Império Romano, deve ser bem ruim, né? Dever o leão aqui do IE já é ruim, né? Imagina o Império Romano. Pedrão estava lá então, passou a noite toda lançando redes de corda. E corda, quando você joga ela na água, ela absorve a água. E o que acontece com ela? Ela fica mais leve ou mais pesada? Mais pesada. Então a cada vez que ele jogava aquela rede, ele puxava, aquele negócio ficava mais pesado. Cada vez que ele puxava, o trabalho ficava mais árduo. Eu não sei quantos de vocês também já fizeram muito esforço físico repetitivo. Seu corpo fica destruído. Seu corpo, né? Dói, não dói? Começa a doer no lugar que você nem sabia que estava no seu corpo. Eu quando eu comecei a academia, um mês depois eu parei, que eu não aguentei. O cara falou, não, vai passar a dor, só depois você acostuma. Eu falei, o quê? Tô fora então. E Pedro passa a noite toda fazendo isso. E não pega nada. Só que quando amanhece, ele volta para a praia. E agora ele vai limpar as suas redes. Por quê? Porque apesar de não pegar peixe, as redes provavelmente ficavam cheias de pedregulhos. As redes ficavam cheias de algas, né? Se fosse aqui na Lagoa da Pampulha, cheia de bota, cheia de fralda. E Pedro limpa essas redes. Só que enquanto ele estava lá, eu imagino Pedro frustrado. Eu não sei quantos de vocês ficaram frustrados. Fizeram um negócio falando, vai dar certo. E o troço dá errado. Pedro estava lá frustrado no barquinho dele, limpando as suas redes. E aparece um tal de Jesus. Um cara ensinando uma multidão. E a Bíblia fala pra gente que Jesus chega sem pedir permissão. Ele sobe no barco de Pedro. E ele fala assim aqui, você pode afastar um pouquinho, só para eu usar seu barco? Pedro, um cara de gente boa, beleza, né? Ele afasta o barco dele e Jesus então começa a ensinar. E o Espírito Santo veio falando no meu coração o seguinte: muitas vezes a gente se esforça para fazer alguma coisa, e talvez essa coisa até para o nosso próprio sustento. A gente empreende, né? A gente, como diz na juventude, bota a cara, mas não dá resultado. A gente lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, igual o mestre Miyagi. Tira a casaca, bota a casaca, tira a casaca, bota a casaca. Mas a gente não aprende a lutar karatê. A gente não pega nada. E o nosso barco fica vazio. Só que quando Jesus chega, a história fica diferente. Porque o seu barco pode estar vazio de peixe, mas ele pede o seu barco para ensinar uma multidão. Do seu barco vazio, da sua frustração, Jesus vai usar para fazer uma mensagem para uma multidão. A sua frustração hoje pode ser o alimento para uma multidão amanhã. Pedro então está lá, sentado lavando as redes, Jesus pregando. E no verso 1 vai falar para a gente que Jesus pregava a palavra de Deus. A multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. E Pedro de quebra está no melhor lugar, né? Igual aquelas igrejas que tem os bancos assim atrás do pastor. Pedro estava lá, no banquinho eclesiástico, ouvindo a palavra de Deus. Seu barco agora ocupado. E Jesus tratando com a multidão. Mas Pedro ainda tinha uma frustração. E em cima das nossas frustrações, o diabo também trabalha, né? Eu imagino Pedro, é legal no The Chosen, assistam, cara, pra vocês entenderem do que eu estou falando. O legal do The Chosen é que eles mostram Pedro todo trambiqueiro, sabe? O cara que faz altos negócios errados e tal. E ele precisava pegar peixe aquele dia, senão ele ia preso. E ele vai, tenta, não consegue. E na manhã ele está lá falando assim: Deus, cadê você? Poxa, lá atrás você abriu o mar, você mandava maná do céu. Você é o mesmo Deus ainda ou você mudou? Você está aí ainda?
E Jesus chega, cara, como resposta àquela oração de Pedro. Fantástico, né? E Pedro, em meio àquela frustração, Jesus pregando, Jesus falando para ele. Jesus acaba aquele sermão, deve ter sido maravilhoso, né? Pedro ouviu aquela palavra e Jesus faz um convite para ele. Ei, Pedro, afasta o seu barco um pouquinho, que nós vamos pescar. Imagina o cara. Cara, eu não sei você, eu já tentei tanta coisa na minha vida que deu errado, e a última coisa que eu quero é voltar para essas coisas. Eu já tentei tanto empreendimento que deu errado, que eu até desisti de empreender, por enquanto. Mas Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, eu vou te levar de volta para o lugar de onde você veio. Vou te levar de volta para o lugar onde você fracassou. E Pedro fala para Jesus: Jesus, eu passei a noite toda trabalhando duro, que a NVT vai trazer. E no original vai falar que isso é um esforço exaustivo. Então, Jesus, eu estou morto. Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu estou cansado, você não está vendo? Olha minha cara de cansado. E ele podia até parar por aí, mas ele não para por aí. Ele tinha uma desculpa, mas ele não para na desculpa. Ele continua: sobre a tua palavra eu lançarei essas redes. Mas sabe que muitos de nós temos desculpas para dar para Jesus. Muitos de nós fizemos muitas coisas. A gente está trabalhando pesado, não sei você, eu estou. A gente está trabalhando pesado, serviço, né, cansa. Ou na igreja, seu ministério está tomando tanto tempo de você. Você está lá, né, ajudando, fazendo acampamento com as meninas. Você está indo para monte, você está fazendo campanha. E a gente chega para Jesus e fala: Jesus, eu não consigo mais, eu estou cansado. E existe uma geração, a nossa geração é muito assim, né? Que ama dar uma desculpa, ama falar que não tem tempo, ama falar que não pode, que não sabe. Mas é claro que aqui na igreja não é assim, em nome de Jesus. Que nós somos um povo posicionado. Vocês estão olhando, achou que vinha cajado. Nós somos um povo posicionado na palavra, né? Em nome de Jesus. E quando Jesus manda, a gente pode até ter uma desculpa, mas a gente prefere se posicionar na palavra. E Pedro faz isso. Pedro se posiciona na palavra. Ele decide deixar as desculpas dele de lado, e ele decide seguir Jesus. Ele fica em meio à indecisão. O que eu faço? Eu obedeço ou eu sigo a minha vida? Eu deixo Jesus usar o meu barco vazio, ou eu continuo aqui com o meu barco vazio? Infelizmente, Pedro, graças a Deus, fez a decisão certa. E muitos aqui fazem a decisão certa. Mas tem gente que prefere ficar com o barco vazio do que obedecer a palavra. Tem gente que prefere ficar com a frustração do que acreditar no futuro. Tem gente que prefere ficar com o trauma do passado do que viver o extraordinário. Tem gente que prefere olhar para o outro e ficar falando mal do outro que está fazendo do que ir fazer também. Tem gente que prefere se prender: o pastor não me visitou, o fulano me deixou, do que fazer alguma coisa, do que obedecer a palavra, cara. Mas Pedro não, ele se posiciona, e ele vai pelo caminho que Jesus mandou ele ir. Só que Jesus é Deus, amém? Você crê que Jesus é Deus? E nós somos o povo da fé. Amém? Jesus não podia mandar ele jogar a rede ali, não? No raso? Já pensou isso? Ia ser bem mais fácil. Ia ser rápido e fácil. Jogar a rede no raso. Ia ser rápido e fácil, né? Ou Pedro, sei lá, fazia igual e fez da outra vez. Jogou uma redinha, pegou o dinheiro que paga imposto o mês todo. Por que que Jesus manda Pedro ir para o fundo? Já pensou isso? Sabe por quê? Porque o caminho testa a nossa fé. O caminho mostra se estamos crendo de fato ou não. Entre a palavra e o cumprimento da palavra, entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, existe um caminho chamado atitude. Pedro tem que ir por aquele caminho. Por quê? Porque Deus não quer que o povo dele viva pelo que vê. Deus quer que o povo dele viva pelo que crê. Deus quer que o povo dele faça como Pedro. Ouviu uma palavra
E a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, o ouvir a palavra de Deus. Pedro ouve essa palavra, ele crê. E a fé, Hebreus 11:1 vai falar que ela é uma certeza, em algumas versões um firme fundamento. E o que é um firme fundamento, Rafael? Firme fundamento é igual aquelas toras que sustentam pontes. Quem já passou sobre uma ponte que é acima do rio? Ponte Rio-Niterói, quem já viu aqui? Aquelas toras que sustentam o rio são firmes fundamentos. Aquilo ali é o que sustenta a nossa esperança naquilo que não vemos. Aquilo ali é o que a palavra de Jesus gerou no coração de Pedro. É aquilo ali que a palavra de Jesus gera nos nossos corações. E Pedro vai por aquele caminho, e é legal que a Bíblia não fala o que aconteceu no caminho. A Bíblia não fala que veio um manto do céu falando para Pedro, Pedro, é aqui. A Bíblia não vai falar que no meio do caminho tinha um GPS. Vire à esquerda, vire à direita, chegamos. Não. Pedro teve que ir crendo. Tudo que ele tinha era uma palavra e um homem no barco dele. Mas ele chega num determinado lugar, o lugar da promessa. Ele lança aquela rede, e diferente do que tinha acontecido anteriormente, algo sobrenatural acontece. Eu imagino, a Bíblia fala que tinha uma multidão lá na praia, né? Então fica pensando, cara, o que aquela multidão estava pensando? Eles estavam vendo Pedro voltando, ele não pegou nada, ele fracassou. A multidão vê Pedro voltando do lugar aonde ele fracassou. Talvez tinha gente lá naquela multidão falando assim, gente, Pedro não tem juízo não. Talvez tinha gente lá naquela multidão desacreditando Pedro, zoando ele. Mas o cara foi, e ele lança a rede, e aquela multidão agora se espanta. Por quê? Até Pedro se espanta, né? Porque a rede agora volta cheia de peixe. Algo sobrenatural acontece quando nós decidimos viver sobre a palavra de Deus. Pedro agora lança aquela rede, e o barco dele quase afunda de tanto peixe que vem. Ele chama os amigos, a galera vem, distribui os peixes, e todo mundo agora sai com peixe no barco. Por quê? Porque a obediência gera o sobrenatural. Eles voltam para aquela praia, e é legal que naquela praia, o mesmo barco que estava vazio agora está cheio. E o mesmo Pedro que tomou uma decisão com um barco vazio, agora faz uma outra decisão com um barco cheio. Ele se prostra diante de Jesus, ele vai falar o seguinte, Jesus, afasta-se de mim, eu sou um homem pecador. Eu não mereço ficar perto do Senhor. E Jesus vira para Pedro e fala assim, cara, legal, então vem me seguir, que eu vou fazer de você pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixes. Agora a pesca que eu tenho para você é algo sobrenatural. É algo que você nunca viu, é algo que você nunca fez. E sabe o que Pedro faz? Ele larga o sustento dele. Ele larga o barco que talvez, não sei como é que estava aquele barco, cheio de peixe, e ele vai seguir Jesus. Sabe o que essa palavra me fala, queridos? Que a relação que Deus quer ter com nós não é uma relação normal. A relação que Deus quer ter conosco não é uma relação meramente humana. Não é uma relação de vir à igreja, dar carreiras, ir para casa e viver nossas vidas normalmente. Deus nos chamou para um estilo de vida sobrenatural. Deus nos chamou para um propósito. Deus nos chamou para uma missão. E o propósito ao qual Ele nos chamou é maior. É maior do que circunstância. É maior do que o meu barco vazio. É maior do que as minhas frustrações. Se nós entendemos isso, nós paramos de viver no natural e a gente passa a viver no sobrenatural. Por quê? Porque a gente para de viver no que dá certo e a gente passa a viver pelo propósito. Nós podemos viver de 3 maneiras diferentes. A primeira, viver por necessidade. A segunda, viver por oportunidade. E a terceira é viver por propósito. Quem vive por necessidade faz qualquer coisa para ter seu barco cheio. Quem vive por propósito, por oportunidade, vai aonde a maré está melhor, porque quer se dar bem.
Mas quem vive por propósito, mesmo que não pegue nada, quando recebe uma palavra, volta para aquele lugar e lança a rede de novo, porque sabe quem deu a palavra. A fé, esse firme fundamento, é crer na pessoa que está dizendo a palavra com a gente. Eu trabalhei com um cara que ele era mentiroso demais, mas pensa que esse cara é bom de lábia, sabe? E ele era um eletricista, na época a gente trabalhava numa fábrica, ele era muito experiente. E cara, eu ficava perto daquele cara, eu ouvia as histórias dele, eu ficava até com medo, porque tudo que eu falava para ele tinha uma história, e a história era sinistra. Só que aí, eu comecei a caminhar com ele, eu fui vendo, velho, esse troço aqui não bate muito não. Aí os caras começaram a falar, velho, esse cara é doido, ele vai viver um negócio dele? Não, velho, o cara é mentiroso nato e tal, e ele era mesmo. Esse cara era mentiroso, mas ele era experiente no trabalho. Você acha que eu ia pedir informação para ele? Por mais que ele soubesse mais do que eu, você acha que eu ia botar o meu nome à risca por causa de um cara desse? Vai que mente para mim lá, eu faço besteira, eu boto fogo na empresa. Cara, a fé é gerada quando nós ouvimos a palavra e quando nós sabemos quem está falando a palavra para a gente. E deixa eu te falar, ele nunca mentiu. Deixa eu te falar, ele nunca errou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele liberou uma palavra sobre a sua vida, é porque vai acontecer. Mas existem palavras que dependem da nossa atitude. Existem palavras que dependem do nosso passo. Existem palavras que dependem da gente voltar por aquele caminho e lançar as redes. Por mais que aquilo doa. Por mais que exista um vazio em nós. E eu vou te falar um negócio. O povo vai falar mal de você. Quando você começar a viver pela fé, o povo vai te criticar. Segurando isso aqui, mas eu tenho que falar. O povo, eu ouvi essa palavra aqui, ó. Não sei quem falou, mas eu ouvi isso no meu coração. Gente, a Irlene é doida, a Irlene não tem juízo. Eu ouvi exatamente isso no meu interior, testemunho interior. Mas deixa eu te falar, 2 Coríntios 5,13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se nós recobramos o juízo, é por amor a vocês. Porque o amor de Cristo nos constrange. E mais, essa palavra era para a semana passada que eu tinha te falar. Só que você estava aí, eu pensei que você estava orando. O Espírito Santo manda dizer que através de cultos que você vai fazer na sua casa, pastores vão ser levantados. Profetas vão ser levantados. A sua vida não acabou. A sua vida continua. E o ministério poderoso que Deus tem na sua vida, Ele vai reacender isso nesses dias. E você dobra a sua língua para falar de alguém que Deus está usando, velho. Fechou? Ó, desculpa. Vai desligar o celular. A gente é muito bom, cara, de dar desculpa. A gente é muito bom de ver os outros dando fruto e querer tacar pedra. Mas não, Deus tem um propósito da sua vida também. Levanta essa cabeça. Deus ainda tem palavra para você, o jogo não acabou não. Quando eu jogava basquete, os caras falavam que o jogo é jogado. Não tem como falar quem vai ganhar, quem vai perder. É só na quadra que a gente vai ver. E é isso aí, cara, o jogo é jogado. Você está aqui ainda. O juiz não apitou não, continua. Ei, velho, caramba. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos numa nova estação. A gente precisa se posicionar para essa nova estação. A gente precisa caminhar sobre a palavra. A gente precisa crer naquilo que nós não vemos, mas crer baseado na palavra dele. O que Deus tem te falado? Quais as palavras que Deus te falou que você guardou na gaveta e nunca mais abriu? Talvez Deus está te chamando para um lugar que você fracassou lá atrás. Talvez Deus está te chamando para um lugar que você caiu lá atrás. Talvez Deus está mandando você ir falar com a pessoa que te humilhou lá atrás. E através disso, algo vai ser despertado na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você obedece em fé, o seu destino é destravado. Obedecer em fé é ter direção, é ter propósito. Olha para Pedro. A Bíblia vai falar para a gente que ele obedece. Ele chega naquela praia e Jesus dá um chamado para ele. Ei, agora você vai me seguir porque você vai ser pescador de homens. E Pedro larga tudo e segue Jesus. A obediência destrava destinos. Talvez você está vivendo em necessidade.
Talvez você está vivendo só de oportunidade, porque você ainda não ousou obedecer a Deus. E muitas vezes obedecer a Deus não é legal. Estou mentindo? Não? É, legal. Muitas vezes obedecer a Deus toca naquele ponto na nossa frustração. Muitas vezes você vai estar destruído, mas Deus vai falar assim: vai lá e ora por fulano. Já aconteceu isso com alguém? Vai lá e prega em tal lugar. Ou pior de tudo, você está zerado lá devendo o banco, aí Deus vai e fala assim: semeia na vida de fulano. Aí você fala: não, aí é sacanagem, Deus. Aí não, aí é sacanagem, pai. Poxa, olha minha conta. Vou contar esse testemunho aqui. Todo mundo sabe que eu ganhei um carro, né? Glória a Deus. É isso aí, estação de colheita. Eu estou falando, creio para ver. Só que sabe quando que Deus me prometeu um carro? Há 2 anos atrás, 2019, numa aula do Rema, do pastor Anderson Leigner. Vida de louvor. Nessa aula, a gente estava passando por um momento muito difícil lá em casa, financeiramente falando. Eu estava todos os meses fechando no vermelho. Mas eu não parei o Rema. Eu falei: Deus, eu não vou parar. E a primeira coisa que eu vou fazer com o meu salário é pagar meu Rema. Eu não vou ficar devendo nenhuma. Eu dou meu dízimo, primeira coisa, dá o dízimo, depois é pagar o Rema. Eu não vou dever o Rema, não aceito. E fui. Aí na vida de louvor, eu tinha R$50 na minha carteira. Era tipo dia 10. R$50, que era tudo que tinha sobrado para o mês. Aí o pastor Anderson pregando lá assim, aquela palavra entrando. Eu falei assim: não é meu, né? Aí fui. Alguém já passou por isso aqui que eu sei. Aí você vai lá e semeia, glória a Deus, aleluiado, tal. Aí eu fui, voltei, sentei no meu lugar. Aí sabe o que acontece? Nada, a aula continuou rolando normal. Só que no meio daquela aula, Deus me deu uma nota. Não usou ninguém, cara. Ele falou algo no meu coração: a sua obediência hoje está te dando um carro. Eu falei: glória a Deus, vai chegar amanhã. Até o final da semana eu vou ter um carro. Não vou falar nada pra Carol, fazer surpresa e tal. A gente pega esse, vende, né? Paga as dívidas, top. Passou uma semana, 2, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas eu perseverei. Cara, eu vou falar que isso é um negócio. Todo domingo, eu amo a Joaninha, tá, mano? Glória a Deus pela vida dela, faça bom proveito. Né? Tá top, né? Dê um trato nela. Mas Joaninha, para quem não sabe, era o carro antigo, tá? Que foi semeado também, glória a Deus. Mas toda semana eu declarava: essa semana meu carro vai chegar. Essa semana meu carro vai chegar. Eu olhava para o céu e falava: Deus, o Senhor me prometeu e o Senhor vai cumprir. Acabava a semana e não chegava. Acabava a semana e não chegava. Mas de repente o lugar certo chegou. E cara, quando chega é bom demais da conta. Só que eu não criei só naquele momento, não. O Di deve ter até espantado, né? Que ele falou assim: Diário, engraçado, velho. Ele assim: pode contar aqui? Esses dois aqui são gente de fé, tá? E eu tomei uma posição na minha vida. Na minha mesa agora só senta gente de fé. Eu tô numa nova estação, velho, sem brincadeira. Eu não ando com gente imatura. Posso te discipular, posso cuidar de você, porque é meu chamado. Mas eu não ando mais com gente imatura, né? Menino, e nem gente que não tem fé. Crente que não tem fé, fechou? Então se posiciona também, tá? Sua mesa é importante. Eu estava lá, a Diarla me chama na casa dele, quarta-feira à noite. Pode contar? Quarta-feira à noite: Rafa, tal, preciso conversar com você. Tem um tempinho? Tem, tal. Vem aqui em casa então. Aí tal, fui. Eu já pensei, né? Treta. É problema, porque os caras só me chamam para problema, entendeu? Aí chegam lá na casa dele, todo apressado: vem, sobe aqui. Foi me empurrando na escada assim. Eu: calma, Di, calma. Ele: não. Aí senta lá, tal. Aí vem a sua toda rindo. A cara vai rindo, meio chorando. Aí ele senta e ele fala assim: cara, esse carro aqui é seu. Eu: amém, cara, eu vou comprar ele na sua mão. Ele: não. Deus mandou te dar esse carro aqui. Aí eu fiquei: Você reparou que eu não fiquei muito... Porque eu tinha uma convicção já de que algo aconteceria. Mais cedo ou mais tarde, cara. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu tomei essa decisão. E pode acontecer o que for, eu vou continuar andando sobre a palavra. Aconteça ou não, mesmo se eu chegar, lançar minha rede e não vier peixe, eu vou continuar acreditando. E no outro dia eu vou voltar para a praia, eu vou voltar para lá, eu vou lançar a rede de novo. Mas se Deus me deu uma palavra, uma hora ela vai se cumprir.
E sabe uma das palavras que Deus está colocando no meu coração? É que através desse lugar aqui, pessoas vão ser enviadas para o mundo, cara. Principalmente na nossa juventude. Deus está me falando que Ele vai levantar uma juventude séria. Ele está levantando a nossa juventude, homens e mulheres de Deus, cara, que vão carregar avivamento dentro de si e vão para nações. E não vão para nações para passar necessidade. Eles vão para nações para suprir necessidades. E você fala assim, eu não sou jovem, você que é bobo, né? 80 anos o Caleb estava lá, falando que é forte ainda, está pronto para lutar, né? E a gente aí, 50, está falando que está velho, morrendo. Não, cara, se levanta em nome de Jesus. Se levanta, passa a sua experiência, passa a sua expertise, dá momentos de mesa para essa galera dessa juventude. Talvez você não vai, mas abençoe quem vai, cara. Talvez você não vai, mas acredite no que Deus colocou no seu coração. Talvez você vá, né? Eu sinto de Deus que está chegando o tempo de nós voltarmos a fazer cultos dentro de casa. Cara, eu vou te fazer um pedido, principalmente para você, homem. Homem, você é o sacerdote da sua casa, cara. Se posiciona no seu lar. Acredita na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que você é o sacerdote. Efésios capítulo 5 vai falar que a obrigação do marido é lavar a esposa com a água da palavra. Então, homem, você pode não ser inteligente, não te julgo por isso, mas abre a Bíblia na sua casa, lê a Bíblia para sua esposa, velho. Vamos voltar. Jesus está voltando. Quanto vocês têm acompanhado as notícias? Legal, né? O que está acontecendo, né? Se a gente analisar o cenário como um todo, eu creio que está mais perto do que a gente imagina, né? Estava vindo um camarada falando que agora os Estados Unidos saindo do Afeganistão, pode ser, né? E a China e a Rússia, que já são inimigos mortais dos Estados Unidos, estão querendo, já fizeram aliança lá com o Talibã, que legal. Então boatos de guerra estão começando a surgir, rumores. Estados Unidos provavelmente está enfraquecido e ele é a principal proteção de Israel. Se Estados Unidos para de proteger Israel, e aí? Os caras são bons, mas são pequenos, eles não aguentam 10 não, né? Então não vou falar disso aqui não, porque esse não é o propósito da noite. Esse Pedro que recebeu essa palavra, agora ele recebe uma nova palavra de Jesus. Ele recebe um destino de Jesus. Pedro, agora você não é mais pescador de peixes, mas eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro, eu estou te chamando para algo que você nunca viu. Pedro, eu estou te chamando para o sobrenatural. E esse Pedro vai começar a seguir Jesus agora. E sabe o que acontece? Um tempo depois, esse camarada está num barco. Discípulo de Jesus, ele está num barco. Olha que legal. E esse mesmo cara que um dia viu esse milagre acontecer, porque Jesus estava no barco dele, agora o barco está sem Jesus. E ventos fortes começam a romper contra aquele barco. O povo está todo assustado. Imagina 12 caras num barco, dentro de um barco chorando, tremendo de medo. Mas um vulto aparece lá no meio da água, assim, andando, né? Andando sobre as águas, cara, isso deve ter sido muito legal. E os caras começam a olhar, fantasma. Os caras da fé, né? Crente, fantasma, fantasma. Mas Jesus fala, não temam, sou eu. E quem que é o primeiro a dar o grito? Esse mesmo cara que um dia estava no barco com Jesus. E ele fala o seguinte, Jesus, então se é você, manda que eu vá andar aí sobre as águas e ter contigo. Sabe por que ele faz isso? Porque ele experimentou da palavra. E uma vez que você obedece, que você vê que essa palavra funciona, você fica viciado nisso, cara. Você sabe que ele não vai mentir para você. E você sabe que por mais que ele te mande fazer algo impossível, você vai fazer, porque vai acontecer. E esse Pedro, cara, pisa fora da água. Imagina isso, desafiando todas as leis naturais. Ele pisa e, ao contrário do que os outros esperavam, o pé dele se firma naquela água. E ele começa a andar sobre as águas agora. Mas o que a gente não sabe é que ele não estava sobre a água, ele estava sobre a palavra. E a palavra é fundamento firme. E quando nós andamos sobre a palavra, cara, não tem o que pode parar a gente. Só o medo. E esse Pedro, quando ele tem medo, ele começa a naufragar. Mas ele grita por socorro. E Jesus acode ele, tira ele daquela água. E eles voltam para o barco. Como que você acha que ele voltou para o barco?
andando sobre as águas de novo. Eu imagino Pedro pisando para fora, sabe? E os caras olhando para ele e falaram assim: Ih, Pedro, ó, cara doido, ó, parecido, né? Porque quando você quer viver pela fé, os outros falam isso, você não fala? É? Quem já tomou as pedradas assim? Nossa, é parecido demais, nossa, metido, ó o crente, ó o melhor de todos. Mas quando aqueles caras, agora imagina esses caras, 11 caras com uma história, mais um naquele barco com uma experiência. Eu imagino aqueles 11 caras agora voltando e tendo que contar a história de Pedro andando sobre as águas, mas não a deles. Porque um creu para ver, os outros quiseram ver para crer. Quem vai ser você nessa história? Vou fechar aqui com uma história que eu vi muito legal. Eu amo histórias, né, gente? Vocês sabem, né? Tem um camarada chamado Michael Jordan. Quem já ouviu falar desse cara? Ele é o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? Ele é assim, é melhor que o LeBron. Ele é o cara. E um certo dia, um professor da palavra, muito famoso lá nos Estados Unidos, se encontrou com ele no elevador e começou a puxar papo. Eles começaram a conversar. E esse professor, doutor, muito estudado, começou a perguntar para ele: Michael, me conta a sua história, como que isso tudo começou? Você é um fenômeno, você é uma lenda, mas como que essa lenda começou? E o Michael falou o seguinte para esse professor: quando eu estava no ensino fundamental, eu via muito NBA, meu pai gostava muito de NBA, eu via meus amigos jogando basquete, e um dia eu cheguei lá para o meu treinador da escola e eu falei: treinador, eu quero jogar. O treinador me olhou, baixinho, magrinho, e ele me deu a bola e falou assim: acerta uma bola aqui, uma bola na cesta. E o Michael falou que ele pegou, quicou a bola, né? Quem nunca jogou basquete não sabe o que é isso, cara, mas é muito emocionante. Com a bola, tal, olhou e jogou. A bola não passou nem perto da cesta. E o treinador olhou para ele e falou assim: cara, vem cá, deixa eu te falar. Faz outra coisa da sua vida, mas basquete você nunca vai jogar. Você nunca vai ser bom o suficiente. Você é muito ruim. Mas vai fazer alguma coisa, vai estudar. Talvez você consiga uma bolsa na faculdade. O Michael saiu dali frustrado. Tipo o Pedro, né? Quando não conseguiu pegar os peixes. Ele saiu dali frustrado, mas alguma coisa dentro dele estava falando que era para ele tentar. Ele, filho de uma família cristã, né? Talvez não praticante, mas tem princípios. E o Michael estava ali, e ele falou: cara, ele falou para esse doutor: eu fiquei indignado com aquilo, mas algo dentro de mim estava me dizendo que era para eu continuar, que eu tenho futuro nesse negócio. Então eu comecei a todos os dias, 3 horas da manhã, levantar, ir para o ginásio da escola que ficava perto da minha casa e arremessar a bola na cesta. Todos os dias, 3 horas da manhã. E eu tinha uma torcida muito grande. Estava ali me assistindo os ratos e as baratas que passavam ali de noite. Até a hora da aula, 3 horas da manhã até a hora da aula, eu estava arremessando. E eu descobri que com o passar do tempo, eu conseguia arremessar de qualquer lugar da quadra. E depois eu descobri que eu conseguia arremessar de olho fechado e ainda assim eu acertava. Então fui para aquele treinador e voltei e falei: treinador, eu quero voltar para o time. Eu quero fazer parte do seu time. E o treinador falou: cara, eu já te falei, não investe nisso. E o Michael fala para o treinador: deixa eu tentar. Então ele pega a bola e acerta diversos tiros, diversos arremessos. O treinador vira para ele e fala: tá bom, você vai fazer parte do meu time, mas você vai ser o reserva do reserva do reserva. Só se eu não tiver mais ninguém que eu vou te colocar para jogar. Pode ser assim para você? Ele: tudo bem. E ele fala que ele saiu dali feliz, foi contar para o pai dele que agora ele estava no time. E que em breve ele ia ser titular. Um belo jogo, um jogo muito importante para a conferência deles lá. O Michael estava lá no banco, né, esperando para jogar, depois de diversos dias fora no banco. E o time dele, jogo acirrado, faltando 24 segundos, uma posse de bola no basquete, para acabar o jogo. O time dele estava com 2 jogadores expulsos do banco e 2 jogadores machucados. Não tinha ninguém mais para entrar, e um outro cara machuca. Aí o treinador vai e olha para o banco, só tem o Michael e o carinha da água. Aí esse treinador pega e fala: Michael,
Vai lá, mas você vai fazer o seguinte: está quase acabando, não estraga tudo. Você só vai passar a bola, não arremessa. E Michael vai para a quadra, todo emocionado, estava jogando, acena para o pai, acena para a mãe. Últimos 10 segundos de jogo, 2 pontos de diferença, o time estava ganhando. Ele está fora da linha de 3. Quem sabe de basquete aí entende o que eu estou falando. Está fora da linha que podia fazer 3 pontos para ele, e ele recebe a bola. Ele pega aquela bola, ele brinca com ela ali um pouquinho, bem estilo dele, depois ele volta 3 segundos para acabar, e ele olha para o banco, e o treinador fala: não jogue, não arremesse, não arremesse, passa essa bola. Ele olha para a torcida toda lá gritando, uns gritando defesa, outros gritando ataca, e naquele momento ele fala que ele fechou os olhos, e uma voz dentro dele começou a falar: jogue. Uma voz dentro dele começou a gritar para ele: jogue, jogue, jogue. E ele fecha os seus olhos, e ele conta para esse doutor: ei, quando eu fechei meus olhos, eu não vi mais a torcida, eu não ouvia mais a voz do treinador, eu não vi os ratos nem as baratas, mas eu via anjos, e esses anjos estavam olhando para mim, sorrindo e dizendo: jogue, jogue, jogue. E ele, de olhos fechados, arremessa aquela bola e faz uma cesta de 3 pontos que dá a vitória para o time dele. Cara, deixa eu te falar um negócio que eu aprendo com essa história do Michael. Existem vozes no mundo falando para você: ei, para por aí, não lance sua rede. Existem vozes no mundo falando para você: não arremesse, você não é bom o suficiente, você não é capaz. Mas existe uma voz dentro de você falando o seguinte: quem te capacita sou eu. Existe uma voz dentro de você falando que não é pela sua força, não é por violência, mas é pela minha palavra, é na minha unção que você vai cumprir esse propósito. Creia para você ver. Jogue o que Deus está mandando você jogar. Até quando você vai segurar essa bola? Vai ser protagonista dos outros? Deus está mandando você ser protagonista da sua história, cara. Joga essa bola. O que é a sua bola hoje? O que é a sua rede? É um empreendimento? Empreenda. É uma pregação? É um movimento na praça? Faça. É um devocional, uma leitura bíblica? Faça, mas faça alguma coisa que Ele te mandou fazer. Não pare pela voz dos outros. O mundo quer seu bem até te ver fazendo alguma coisa extraordinária. Então não ligue para o que eles vão falar. Jogue. Faça o que Deus mandou de ser você, velho. Velho, né? Patrícia, ainda bem que ela não está aqui. Estou nervoso. Chegou o tempo. Eu estava conversando com meu pai ontem. E a gente falando sobre o Brasil assim e tal, né? Nossa, tantos crentes, tantas igrejas grandes, lotadas, com estrutura. Mas por que o Brasil não muda? Porque tem gente que está passando a bola ao invés de jogar. Tem crente que não está andando sobre a palavra. Tem crente que está com medo de ousar. Mas deixa eu te falar aqui: o medo vai te aprisionar, mas você pode dizer não para o medo. Pisa fora desse barco, lança essa rede, arremessa essa bola. Se Deus colocou uma palavra no seu coração, ela pode ser estranha, mas faça, porque ela vai dar resultado. Ele não é homem para mentir. Ele nunca mentiu, e Ele não vai mentir com você, cara. Existem mulheres que estão pedindo para ter filhos aqui nessa igreja, e esses filhos vão chegar. Tem alguém que está orando assim: Deus, eu quero muito ter filho, e eu não sei se eu posso ter ou não posso, né? Mas Deus, que seja feita a tua vontade. Se eu não tiver, ainda assim eu vou te amar, ainda assim eu vou caminhar contigo. A vontade de Deus é que você tenha filhos. Em nome de Jesus, eu declaro mulheres estéreis tendo filhos nessa igreja. Nós estamos em outra estação. Creia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Cara, está queimando meu coração. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado para você? Talvez você não está nem ouvindo a voz de Deus. Talvez você não está nem buscando a voz de Deus, a palavra.
Busque essa palavra, porque existe algo sobrenatural para você fazer. Deus não faz nada natural. O agir de Deus é sempre maior do que nós, então não fica com medo. Deixa eu te falar, você não é capaz, mas você não é capaz e Deus sabe disso. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, para te capacitar para você fazer, cara. Cumpra o seu propósito. Deixa os outros falar, deixa tacar pedra em você, mas faz alguma coisa relevante para Ele. Antes de encerrar aqui, eu quero fazer uma oração por você. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa igreja. Pai, eu te agradeço porque essa igreja não é comum, essa igreja não é natural. Nós somos sobrenaturais porque nós estamos sobre uma palavra sobrenatural. Nós cremos no Espírito Santo. Espírito Santo é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem se move através de nós. Então, em nome de Jesus, nós vamos começar a andar sobre as águas. Existem pessoas aqui que vão começar empreendimentos. Os outros vão rir de você, vão falar que você é louco, que não vai dar certo. E pode até parecer que não vai. Até parecer que você vai passar necessidade. Podem aparecer outras oportunidades. A palavra de Deus para você, fique no propósito. Creia no propósito, porque você vai acontecer. Existem famílias aqui que vão ser restauradas. Existem homens se posicionando para restaurar seus casamentos. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, que cai no nosso coração e nos move a viver o sobrenatural. Agradecemos, Pai, porque não somos normais. Os outros podem dizer que nós somos doidos, e podemos ser, mas por amor a Cristo. Jesus, nós queremos ver e viver tudo que o Senhor tem para nós. Que percorramos o caminho que tivermos que percorrer, mas sempre sobre a Tua palavra. Libera a palavra sobre nós, Senhor. Fala conosco o que o Senhor quer. Nós entregamos as nossas frustrações, nós entregamos os nossos barcos vazios. E seja com barco vazio, seja com barco cheio, que o Senhor sempre esteja nele, Jesus, liberando palavra e nos dando destino. Obrigado, Senhor, porque nós viveremos os melhores dias das nossas vidas ainda nessa terra, porque nós temos a Tua palavra. Nada vai nos parar, nada vai nos impedir. Nós lançaremos as nossas redes e colheremos vidas para o Teu reino. Os nossos familiares serão colhidos para o Teu reino, porque é o Senhor quem está nos capacitando. Em nome de Jesus eu te agradeço.